Fala galera, Panela Cultural na área, e hoje eu tenho a satisfação e o prazer de trazer não um só amigo, mas 3 amigos meus aí de longa data, Juliano, Demetrio e Banda. Galera, vamos começar fazendo um som e depois a gente troca uma ideia e desenrola um papo aí acerca da carreira e Bora tudo lá. mais. Juliano, Demetrio com vocês, Panela Cultural, bora! Sorria pra vida, ela não acabou. Nasce um novo dia e o que passou já passou. Curta seus novos dias, eles serão eternos. Vamos lembrar pra sempre, um dia seremos velhos. A vida só começou, pois o que passou, passou. A vida só começou, pois o que passou, passou. Passou. Eu nunca olho pra trás, não me arrependo de nada. Aprendi com meus erros, minha alma tá lavada. Deixa a maré me levar e para vocês de remar. Não tem expectativas, pois tudo pode rolar. A vida só começou, pois o que passou, passou. A vida só começou, pois o que passou, passou. Passou. A vida só começou, pois o que passou, passou. A vida só começou, pois o que passou. Diga sim. Juliano, Demetrio e Banda aqui no Panela Cultural. Galera, que satisfação receber vocês aqui, cara. Que prazer enorme trazer, como eu falei inicialmente, não só mais 3 amigos meus aí de longa data, parceiros de estrada, Isso aí. de rock and roll, de caminhada. Parceiros de arte também, né? De Parceiros luta, de muita arte, luta. de aí. luta. Juliano, desde 91 estás nessa É. luta autoral. Né? Autoral. Tu já tocava antes de começar com os projetos autorais? Na realidade, quando eu comecei a minha banda, assim, que se chamava Rivais de Ninguém, Aham. desde o início da banda eu já tinha composições. Aham. Até aquela formação daquela época não deu muito certo, porque a galera não queria trabalhar muito com autoral, achava meio... Até porque era mais difícil, né? Eu acho que em 91 Era muito mais do que muito era mais do que é escasso. hoje, assim. Era mais difícil, entre aspas, né? Era mais difícil gravar e ter o material, Sim, né? não tinha acesso a isso, né? E assim, era a época que o Portal da Cor, essas bandas de baile estavam em super alta, então a galera queria mais era copiar o Portal da Cor e tocar uns covers, rock and roll, tá? E eu já era completamente o contrário disso, né? De querer sempre colocar a minha ideia, as minhas composições e tal. E o Diga Sim, que é esse trabalho que a gente está tocando aqui, né? Gravamos ele em 2015 e foi lançado em 2016, completou 10 anos, até por isso que a gente está juntos aqui, né? Apresenta essa galera. Eu já tô cansado de conhecer os caras. Apresenta essa galera que toca contigo aí. Mr. Gustavo Dozol na guitarra, E aí? Júlio César Júnior na batera. E essa é a essência, né, do Diga Sim, né? A galera que participou. E, ficamos um tempão sem tocar juntos e a gente fez uns ensaios aí nessas semanas que passaram. E, cara, parece que foi ontem a última vez que a gente tocou junto. Isso que é legal, né? Que quando tu junta cabeças que fazem uma obra, essas mesmas cabeças, elas funcionam bacana depois de um certo tempo, assim, né? Embora sejam muitos arranjos, muitas coisas, mas Sim. até que flui, né, galera? Foi, deu certo.
É uma coisa que é um negócio que a gente vai rebuscando. Para eles também deve passar aquela sensação de como foi gravado o material e tem aquela memória que ativa, aquela chavinha que vira quando a gente vai tocar. Às vezes a gente nem lembra, mas sentou na bateria ou não, pegou um instrumento para tocar. E quem deu esse start aqui foi o Juninho. Esses dias a gente estava conversando pelo Zap e tal, daí ele falou assim, mestre, 10 anos de Diga Sim, né? A gente podia... Um lembrete, né? É. Você viu um lembrete de 10 anos. É, isso aí. Aí a gente conversou, ele sugeriu, a gente podia se reunir para fazer um ensaio, tomar uma gelada e tal. Aí, como tu tinha me convidado há um tempão já para participar do Panela, e eu estava com problema de trocas de músicos e tal, eu disse, nada mais plausível do que juntar a galera e fazer isso agora, né? Claro, claro. E cara, muito legal receber vocês aqui e fazendo a comemoração. O Diga Sim, ele só saiu ao vivo, Juliano? Sim, eu tenho a versão de estúdio lá, né? E a gente, depois que a gente gravou a live session, aí não lancei a versão de estúdio, né? Ainda, né? Mas nada nos impede de... Tu tem o material gravado lá, então? Tem material gravado. E o material que tu tem gravado, ele foi gravado antes do ao vivo mesmo? Antes do ao vivo. Já tinha tudo preparado lá? Pô, que legal, cara. Muito legal isso. E tu tá nessa pegada, ele tá com quantos álbuns lá no Spotify? Spotify, plataformas digitais? São 3 álbuns, né? O Diga Sim, que foi lançado em 2016. O segundo, Contra o Tempo, que foi lançado em 2019. Que, aliás, falando desse álbum, né? Ele é um álbum que parece que eles são 2 álbuns. Que eu toquei 7 músicas tocando todos os instrumentos. E as outras que fecham as 15 são com convidados especiais, né? Então, naturalmente, quando tu tem convidado no teu trabalho, acaba... Cada um traz na bagagem a sua musicalidade e dá uma somada diferente naquilo que tu faz sozinho, né? Assim eu senti, né? Ouvindo o álbum. Eu acho muito legal. Querendo ou não, a troca de músicos, ela faz toda a diferença no resultado, né? Cada às vezes não faz tanta diferença num instrumento sozinho ali, mas troca guitarra, troca baterista e já vira uma outra coisa, né, cara? E também tem um terceiro álbum, que é o Estúdio Show Livre ao vivo, né? A gente gravou lá e acabou virando um álbum também ao vivo. Tem quanto tempo já que foi gravado esse estúdio? Foi em abril de 2022. Logo que eu saí da UniTV, que é o programa que eu apresentava Música Livre, a gente foi para lá, fizemos uma tour, fizemos algumas apresentações pelo Paraná também, São Paulo e tal. Sim. Aquela batalha de sempre, né, cara? Certo. Juliano, vamos fazer mais um som e depois a gente volta a conversar um pouquinho mais? Como eu sempre digo nos shows, você que está assistindo a gente em casa agora, imagine que você tenha a possibilidade de voltar no tempo e consertar aqueles erros que você cometeu, dar um abraço naquela pessoa que já não está mais aqui entre nós. Essa é a onda de Meu Castelo de Areia. Olho pra trás, lembro da minha infância, amigos, irmãos e pais. Sinto falta de tudo. E o que mais dói é saber que não voltará. Se eu pudesse mudar o tempo, não derrubaria jamais. Hoje é mais pesado, as brincadeiras tomam outras direções. Ferroramas mudaram pra pentes, placas, internet e mentes inspiraram. Se eu pudesse mudar o tempo, não derrubaria jamais. O meu castelo de areia, castelo de areia,
Demetrio aqui no Panela Cultural. Cara, que sonzeira, que legal, satisfação. Que eu sempre digo pra galera, né? A gente tem uma noção quando ouve as coisas no Spotify, nas plataformas digitais, mas quando a gente vê a banda tocando ao vivo, é outra parada, outro rolê, né? Como aconteceu com a galera da Implosivo, que veio aqui também. A galera da Shark Attack também, uma porrada de gente que passou aqui e que eu acho que fica muito feliz de vir aqui e a gente trocar essa ideia, assim, a galera fica sempre bem feliz e eu tento deixar a galera sempre bem à vontade. Juliano, tu falou anteriormente ali que tu participou, não dá pra gente deixar de falar disso, que foi do teu programa que tu tinhas na UniTV. Música Livre. Como é que rolou essa parada? Como é que tu foi pra lá? Como é que surgiu esse convite? Foi um convite? Como é que Cara, foi? Foi aquela coisa assim, de tu tá na hora certa, no time certo, né? Eu fui contratado para sonorizar um evento onde o diretor-geral da UniTV, o Hildo Silva da Silva, ele seria o orador desse evento. Então eu fui lá de tarde, montei o som, fiquei esperando ele para passar o microfone dele, que ele ia falar, para ficar do agrado dele e tal. E batendo um papo em off com ele, bem tranquilo, né? Porque tinha um programa antes na UniTV que era o Clipe Aqui, apresentado pela Denise de Medeiros, que hoje está na NSCT TV, né? Apresenta o J Notícias. Ela tinha recém saído e eu perguntei para ele, cara, eu tenho uma banda, eu gostaria de participar do Clipe Aqui, será que é possível a gente participar? Daí ele falou assim para mim, no momento o Clipe Aqui está sem apresentador, mas assim que a gente resolver isso, daria. E eu sugeri para eles, cara, a Denise é uma fantástica jornalista, mas recomendo vocês que, de repente, numa próxima oportunidade que tiver um apresentador, que vocês recrutem alguém que lide diretamente com música, que daí vai ficar mais tranquilo na questão de regulação, falar sobre banda, falar sobre álbuns e de tal. organizar, né? Da logística. Isso, vai ficar mais direcionado, né? Sim. Ele é dessa altura aqui, né? Sim, todo mundo geralmente é mais alto do que eu, mas ele é gigante, o Hildo, né? Ele me deu um tapão, assim, no meu ombro, assim, e falou, então, tu vai ser o apresentador, passa terça-feira na TV pra gente conversar e tal. E foi assim, cara, quando eu vi, sem preparo nenhum, e a gente fala, né, cara, a gente fala pelos cotovelos, né, o que eu tenho de bom, assim, de falar sem medo de falar. Uhum. Então, quando a gente foi gravar o piloto, eu lembro que foi 7 minutos de gravação do piloto, daí, pode, corta. Aí eu fiquei pensando, vocês devem ter achado uma porcaria, né, cara? E depois eles entraram no estúdio e falaram, não, cara, fechou, tá aí. Semana que vem começamos as gravações oficiais e tal. E foi assim, cara, na cara e coragem. E aproveitar que tu perguntou sobre isso, eu quero falar uma coisa que é bem interessante. Quando eu falo, tem gente que acha que é engraçado. Mas, cara, eu não tinha a vontade de fazer algo lá na TV direcionado para mim ou para me exaltar, algo desse tipo. A primeira coisa que veio na minha cabeça é assim, eu quero fazer alguma coisa pela nossa região que nunca foi feito por mim. De repente, dar oportunidade para pessoas que não têm material para mostrar. O meu pensamento inicial foi esse, não foi lucro, não foi nada mais, tanto porque nem salário na TV a gente tinha, era outra história lá, outro tipo de acerto. E às vezes quando me perguntam sobre isso, eu falo, não, cara, eu tenho um espaço onde eu uso esse espaço para divulgar e fomentar a nossa arte. Então, a história foi essa, cara, foi a vontade poderosa que vinha de dentro, de fazer algo para fomentar a nossa arte, que é bem parada, assim, né? A gente não tem aqui não é comum das casas de show de Tubarão ou da região abrirem um espaço para uma banda autoral fazer show e pagarem para essa banda. Geralmente, tudo que tu vai fazer em relação ao autoral, tu tem que pagar para participar, porque ninguém te abre espaço, né? Ou então te chamam para participar de coisas de prefeituras, onde, vamos dar a oportunidade para vocês divulgarem o trabalho, mas sempre free, né? Então eu bati sempre nessa tecla para abrir portas para bandas, cantores e artistas, para que eles mesmos pudessem ser incentivados e acreditar em si próprios, né? Sim, sim. É uma parada que a gente não tinha e eu acho que continua sendo difícil os espaços para todo mundo aí. E que, infelizmente, até é ruim falar isso, mas não é da nossa cultura que o pessoal, o próprio povo fomente isso, entendeu? Eu acho que não é ruim falar, não, cara. Eu acho que a gente tem que falar. Às vezes pode soar, estão ali implorando espacinho. Não é implorar espacinho, é um trabalho sério para tu gravar um disco, para tu produzir, para tu reunir pessoas, para tu ensaiar. Todo mundo vem e gasta combustível, compra instrumentos, estuda uma vida inteira para conseguir executar, para conseguir fazer as coisas com seriedade, né? E tem pessoas que não levam isso a sério e acabam direcionando uma fala de que, não é legal. E é totalmente o contrário. A gente tem que bater na tecla mesmo e falar, a nossa região
não é uma região que comumente chamam bandas para fazer show, ou festival, onde, né? Eu acho que a maioria das bandas acabam falando uma mal do outra, do que se acolherem, né? Eu tenho um projeto que talvez role esse ano, que é de fazer uma gravação tocando músicas de várias bandas da região, fazendo cover das bandas daqui, que eu acho que é muito legal. É isso que falta. Se tu parar para ver nos sertanejos, claro que tem o agro investe pesado para que os cantores e duplas apareçam, mas tu vê uma dupla cantando música de outra dupla, tu vê um indo na carona do outro. No rock é um pouco diferente. Tu vai lá ver, o cara grava um CD, ao invés de todo mundo apoiar, eu digo músicos, né? Às vezes um tá metralhando o outro, falando mal do trabalho, né? Então, assim, por isso que eu digo assim, ó, o meu trabalho eu não faço para músicos, eu trabalho para música, né? A música é o mais importante de tudo, né? O que a música me pede para fazer, eu faço. Exatamente. E esse negócio de não ter padrão, de não ter regra, é que faz a arte ser o que é, né? Óbvio que a gente também tem que trabalhar dentro do contexto que tá lógico, assim, né? Não dá para fugir muito, para sair muito da caixinha, mas também a gente tem que ter esse bom senso de saber que a gente pode experimentar coisas novas. Isso que é o barato, experimentar, né? E o mais difícil de tudo não é tu ir lá tocar música do Pink Floyd, do Led Zeppelin, ou o que a gente gosta de ouvir. O mais difícil é ser você mesmo. Essa é a maior dificuldade de um artista que compõe, que está com o seu trabalho na estrada. Não só eu, como a tua banda também. Então, a gente tem que quebrar esse gelo, né, cara? Fazer com que as pessoas busquem mais novidades e não fiquem sempre no mais do mesmo, né? Exatamente. E tem essa parada de que o pessoal às vezes acha que fazer as coisas por ti mesmo, assim, é difícil até, eu acho que no começo, assim, eu não sei tu, mas eu tinha muita dificuldade nisso no começo, e ainda tem um pouco, assim, de criar uma identidade, assim, de querer fazer as coisas e ter uma identidade. Isso é difícil, cara. Uma banda que aconteceu isso, que foi claro isso, foi o Barão, quando o Cazuza saiu, e demorou pra se encontrar até ser o que o Barão veio a se tornar, né? Os primeiros discos ali, tava aquela coisa. Principalmente porque o Cazuza era filho do presidente da gravadora, então isso já facilitava o lado dele também, né? Exatamente. Mas é isso aí, cara. Vamos fazer mais um som e depois a gente continua o nosso bate-papo aí. Juliano Demetrio com vocês. Respostas. Por quanto tempo procurei um motivo pra seguir, um abraço bastaria. Pro inferno eu devo partir. Mas você não me deu respostas e as dúvidas vão prosseguir. Vão prosseguir. Do teu jeito simples eu lembrei, e nele a verdade que tanto procurei. Mil mensagens te enviei, por 1000 dias esperei, mas você não me deu respostas e as dúvidas vão prosseguir.
Juliano Demetrio aqui no Panela Cultural. Ô, Juliano, não dá pra a gente fazer esse programa sem perguntar quais são as tuas referências, quais são os teus ídolos dentro e fora do Brasil também. A gente sabe que tem muita gente boa lá fora, mas o nosso Brasil também é muito rico culturalmente, né? Com certeza. Cara, da minha parte, eu escutei meio parecido contigo, assim, também. Eu curto muito rock nacional, anos 80, 90, né? Sou bem setentista também. Aqui do Sul, eu curti muito a fase GLM dos Engenheiros do Havaí, Nem de Nós também. Bandas de fora, Iron Maiden, Led Zeppelin, Pink Floyd, Man at Work, essa onda toda aí, né? E foi os grandes, os tradicionais, os né? meus professores, assim, da minha parte é isso, né? Não sei do restante da galera. Eu acho que o Dosol também é nessa pegada ali, mais nessa vibe, Led Zeppelin, Alice in Chains, Pink Floyd, Guns N' Roses. Juninho também? Juninho... Cara, eu gosto bastante de coisa nacional também, cara. Muita coisa nacional. Naquela pegada mais 80, 90, 70, qual é o rolê? Assim, mas eu gosto... Cara, hoje eu tô muito numa vibe de ouvir muita coisa nova, cara. Não gosto muito de ouvir coisa antiga, não. Eu deixo rolar coisa nova, instrumental e tudo mais, assim. Aí eu gosto de ouvir coisa nova mesmo, cara. E ao contrário do que o pessoal pensa, tem muita coisa boa, né? Pena que não é divulgada, não é difundida, né? Como o deveria. Rush voltou agora também, né, cara? Perguntar se eu fui feliz pra caramba pela volta do Rush. Uma coisa bacana em relação a nossas referências aqui, quando eu estava no Música Livre, também tive uma baita oportunidade de estar perto de alguns grandes artistas, né? Como fiz uma entrevista com o João Baroni do Paralamas, Aquiles Priester. E numa ocasião também que eu tinha show, não podia ir até o local. O Egípcio do Tijuana ia estar em Araranguá e acabei o Juninho, que é super fã, né? Aí foi lá, fez a entrevista e fez super bem. Tá lá no YouTube lá. São as oportunidades de estar perto um pouco dos nossos ídolos, né? Inclusive aqui, o meu baixo aqui tem a assinatura do Bi, do Paralamas, aqui, nessa mesma oportunidade, data aí que eu entrevistei o João Baroni, o Bi Ribeiro desceu do quarto dele lá, bateu um papo, assinaram todos os meus vinis e CDs, que eu tenho tudo do Paralamas, e o Bi também assinou o meu baixo aqui, bem... É uma das grandes bandas, grandes nomes nacionais é o Paralamas, né, cara? Eu acho que os caras surfaram muito bem na onda deles ali. Cara, eu fico até arrepiado de lembrar dessas situações, porque é muito legal, massa, muito legal. E é uma banda que conseguiu... que faz tudo muito bem, né, cara? Faz tudo muito bem. Tipo, os caras gravam um reggae, fica bom. O cara grava um rock, fica bom. Ska e tudo. E eles conseguiram fazer isso muito bem. Outra banda, que agora a gente tá falando do Paralamas, banda de bandas nacionais, que faz isso muito bem, é o Titãs, né, cara? Sim. Porque é um absurdo, cara. Eles sempre se reinventam, né, cara? Tu ouve o Cabeça Dinossauro, que é o álbum mais clássico deles. Pô, tem um reggae, tem um punk no meio, tem um ska... Tem tudo, cara, dentro daquele disco. E os caras fazem muito bem, cara. Tá ligado? Isso é muito difícil de fazer, cara. Ter identidade com vários estilos. Isso é bem difícil, cara. É bem difícil fazer esse rolê. Aqui, cara, te cortando aqui. A minha primeira influência, eu lembrei agora. A minha primeira influência de verdade musical foi o RPM. Eu tinha 8 anos de idade. Eu fazia guitarras eu não sabia o que era um baixo, uma guitarra, quando eu tinha 8 anos, né? Eu fazia guitarras de madeira, botava o vinil rolar e ficava dublando assim na frente do espelho, né? Sim. É ridículo, mas é a verdade da história do início. Mini Paulo Ricardo. Mas, cara, é legal, cara. É legal lembrar dessas coisas. Eu também, quando comecei na música, pô, era moleque lá em casa, todo mundo só estava sertanejo, cara. Então eu cresci ouvindo Zezé de Camargo, essas coisas assim, tá ligado? Eu não tenho vergonha de dizer, cara. Eu comecei ouvindo, todo mundo começa ouvindo o que os pais ouvem, né? Depois a gente vai rebuscando. Lá em casa rolavam uns Holy Glasses. Rolava de tudo, né? De tudo. E, cara, falando como tu falou da entrevista ali, como é que quanto tempo que tu ficou lá na TV, nesse rolê? Porque tu falou da entrevista citando a TV. Foram quase 10 anos. Assim, faltou pouco para fechar 10 anos. Foram 480 e poucos programas que foram ao ar. Cara, isso é muita coisa, né? É, muita coisa. Está tudo no YouTube. A galera quiser conhecer aí, procura Juliano Demetrio Música Livre, tem tudo lá. Ô, Juliano, eu sei também que tu é endorse aí. Bem importante, bem lembrado. Eu sou endorser da marca Riva, né? Caixas de baixo, caixas de guitarra, sub, caixas médio grave. Inclusive, estou usando aqui a caixa de baixo, não sei se pega na câmera ali, é a caixa Riva. E qualidade total, aqui eu sou representante na região. As pessoas que quiserem conhecer, entrem em contato lá pelo Instagram,
Juliano Demetrio Oficial, a gente marca um horário e você passa no meu estúdio lá para conhecer os equipamentos, tocar, para ver qual é o timbre que dá na sua guitarra, no seu baixo. Equipamento bem bacana mesmo. O Riva é um cara que o bicho é um bruxo. Revolucionário, né, cara? Um abraço pro Rivelino aí. O Riva é um bruxo, cara. O cara é monstro, O cara monstro. entende de tudo e, cara, ele desmonta um negócio desse. E sem falar que também no Natal ele também pode fazer uns bicos de Papai Noel. Papai Noel, A gente uma vez foi tocar lá fui lá ver acho que era o Teto que tava tocando lá no Cambirela. Daí era bem na época de Natal e o Riva tava na frente, braço cruzado. Daí eu peguei, filmei e botei no grupo assim, ó, até o Papai Noel veio o show do Teto. Botei. Riva, gente finíssima, cara. É um querido, um grande profissional, né? Grande profissional, cara. Revolucionário. Galera, vamos fazer mais um som? Vamos lá, agora calmaria e paz. Eu pulei a faixa. Agora é... por isso que eu pode no começo. Eu pulei o setlist aqui, cara. Agora é calmaria e paz. Quer fazer essa? É 2 só tá na chamada. Eu havia colocado um cadeado no meu peito e não encontrei as chaves que eu tinha jogado fora. Não esperava que alguém pudesse destruir aquela fortaleza triste que criei em minha volta. Te vejo como um anjo enviado pra cuidar de mim. Aprendo a dar valor no pouco tempo que quase não sobra. Voltei a acreditar no que eu deixei de crer. Quando estou contigo até na escuridão posso ter saudade. É a vilã da nossa história e a matamos juntos. Espere, não pense em mais nada, apenas me dê um sorriso. Deixa em mim tua fortaleza, o teu abrigo. Esquece os teus medos, eles não existem mais. Depois de toda a tempestade existe a calmaria e paz. Tento encontrar respostas para as minhas verdades. Tento encontrar verdade para as minhas respostas. Haja, sinta, experimente, note, olhe em sua volta. Mergulhar numa piscina de tristeza jamais. Depois de toda a tempestade existe a calmaria. Eu havia colocado um cadeado no meu peito e não encontrei as chaves, pois tinha jogado fora. Não esperava que alguém pudesse destruir aquela fortaleza triste que criei em minha volta. Eu te vejo como um anjo enviado pra cuidar de mim. Aprenda a dar valor no pouco tempo que quase não sobra. Voltei a acreditar no que eu deixei de crer. Quando estou contigo até na escuridão posso ter saudade. É a vilã da nossa história e a matamos juntos. Espere, não pense em mais nada, apenas me dê um sorriso. Veja em mim tua fortaleza, o teu abrigo. Esquece os teus medos, eles não existem mais. Depois de toda a tempestade existe a calmaria e paz. Espere, não pense em mais nada, apenas me dê um sorriso. Veja em mim tua fortaleza, o teu abrigo. Esquece os teus medos, eles não existem mais. Depois de toda a tempestade existe a calmaria e paz. A calmaria e paz. A calmaria e paz. Juliano Demetrio aqui no Panela Cultural. Que massa, sonzeira demais. Ô, Juliano, a gente não poderia também deixar de fazer esse programa e relembrar, né? De uma forma que, às vezes triste, mas lembrar do
Pô, me fugiu o nome dele. O Ismael? Ah, sim, Ismael Medeiros. Cara, Ismael te deu uma força, né? Como é que foi aquele rolê com o Ismael? Vocês foram pra São Paulo. Foi a época que gravaram o show livre. Foram lá só pra gravar o show livre? Foi fazer uma série de show? Como é que funcionou aquele rolê lá? Cara, a gente fez várias coisas simultâneas. Ele fez vários... Ele estava como meu empresário, né? Ele fez vários contatos lá. Tive na rádio Kiss FM, participei lá de uma entrevista, e entre outros rolés de rádio também lá em São Paulo. E o principal, claro, era o show livre, né? Mas nós ficamos 4 dias lá divulgando e levando o trabalho até onde nos abriram as portas, né? E depois tivemos os rolés também pelo Paraná. Eu assinei um contrato com a AZ Produtora também. E foi um rolê bem bacana, assim. Isso só para deixar claro para quem tá assistindo a gente, para mim também, que não sei da história certa. Isso foi tudo de uma vez só? Ou vocês foram a São Paulo, voltaram, foram ao Paraná? Ou como é que rolou isso? A gente primeiro foi em São Paulo, né? Que a agenda estava marcada para lá. Retornamos para Tubarão. Depois fomos mais umas 3 vezes para Curitiba fazer alguns trabalhos por lá. E voltamos. Algumas parcerias do Paraná não deram certo, por isso que a tour não seguiu adiante. Certo. E logo em seguida, cara, o Ismael começou a sentir uma febre que não passava. Ele disse, cara, eu não estou muito legal e tal. E foi no hospital várias vezes, não conseguiam detectar o que era. Até que, quando descobriram, viram que ele estava com um câncer já bem avantajado, assim. Então, dali, cara, foi dando uma decaída nas coisas, porque, naturalmente, saúde é saúde, né? Ele teve que... ele era praticamente um sócio meu do nosso negócio, e ele começou a ficar no hospital, não saía mais, ficava um pouco em casa, mais no hospital do que em casa, e, cara, foi muito triste, assim. Ele era um irmão de verdade para mim. Eu conheci ele em 1996 para 97, né? Eu comecei a dar aula de baixo para ele. De lá para cá a gente ficou amigo de verdade, assim, né? E foi ele que deu essa ideia inicial, né, cara? Vamos juntar as nossas forças, vamos juntar, né? E vamos botar esse teu trabalho na estrada. Aí estás há 34 anos, né? Antes era menos de 34 agora. Mas estás há 30 e poucos anos na estrada, então vamos fazer alguma coisa diferente e tal. E ele, o que tu acha de a gente participar do show livre? Assim, pô, maravilhoso, né, cara? E foi isso. Cara, e vale destacar também que o Ismael, ele não fazia isso só contigo, né? Como ele também abriu espaço pra gente ali. Foi um dos primeiros caras que abriu a porta pra gente ali na Litoral, né? Tocando nosso som lá, chamando a gente pra entrevista. Sim. Isso tudo. Cara, eu vou te falar que o programa Tarja Preta, que foi criado por ele ali, foi aquilo ali que segurou ele mais tempo entre nós aqui, cara. Porque... ele sabia que o andamento da coisa não tava legal, assim, e ele conversava comigo, cara, isso aqui está sendo a minha terapia. E ele se atirou de cabeça profundamente, né? Ele era um total amante da arte, tinha um total respeito por todo mundo que tinha o seu trabalho lançado. E, cara, pro planeta Terra foi uma perda gigante. Ele é um cara ímpar, único. Demais. O Ismael era um cara muito querido. Sim. Cara, agora falando do teu trabalho autoral também, tu tens alguma coisa para ser lançada que tu falou para mim? Isso a gente pode falar aqui agora vai ficar em off? Como é que é o negócio? Podemos. A música está praticamente pronta e estou terminando na finalização do videoclipe da música, que vai ser, digamos, o carro-chefe do álbum, né? O meu próximo álbum vai se chamar Tripolar. E a música de trabalho se chama De Madrugada na Marcolino. É um álbum com 11 canções. Eu não tenho a data certa ainda para lançar ele. Eu estou fazendo tudo com muita calma. E assim que tiver tudo 100%, eu vou estabelecer uma data para lançar. Acredito que eu vou lançar o single do De Madrugada primeiro. Depois eu lanço mais outro single de uma música que eu fiz para meus pais, que se chama Paz. E depois eu lanço o álbum completo lá. Me diz uma coisa, quando tu vai fazer o teu álbum, tu vai selecionando a música assim, ou vai compondo o álbum aos poucos, ou tu tem como é que se diz, uma parada mais conceitual, assim, de ter um conceito, começo, meio, fim, ou tu escolhe aleatoriamente? Eu vou te falar que eu vou escolhendo aleatoriamente aqui. Cara, eu não consigo escolher aleatoriamente. Na verdade, o Tripolar, né, ele fecha uma trilogia que começou com Diga Sim, depois veio o segundo Contratempo e vai finalizar com ele. São canções que são praticamente interligadas, assim, né? Então conceitual, é meio conceitual. Eu não consigo
tem uma pasta com 30 músicas e... essa. Não, pra mim não funciona assim, né? Eu gostaria de não ser tão chato assim, mas é a minha forma de pensar, né? Fora o Tripolar, cara, eu tenho mais 5 álbuns pra frente pré-prontos, assim, com as guias gravadas. Então tem muito material. Sim. Pô, a gente tá esperando aí que tu lance isso aí o mais breve possível pra gente poder estar ouvindo também. O pessoal lá pra te encontrar nas plataformas digitais é Juliano Demetrio. Juliano Demetrio. Spotify, YouTube. Não tem nenhum outro com esse nome. Eu acho que até tem, mas não o mesmo Juliano Demetrio. Não é o mesmo. Galera, vamos fazer mais um som? Todos os outros Julianos Demetrio são mais altos do que eu. Vamos fazer agora um blues, então, rapaziada. Deixa eu ver se eu tô olhando certo aqui, que eu já pulei uma música aqui, já quebrei o dosão no meio, né? É um blues, né? É isso, é um blues. Eu quis fazer um blues que falasse do céu e das flores. Eu quis fazer um blues sem refrão. Eu quis fazer um blues que exaltasse a felicidade, mas é que a felicidade se mandou. Eu sempre estendo a minha mão e no final da história transformo lágrima em canção. Eu sempre estendo a minha mão e no final da história transformo lágrima em canção. Noite fria, no inverno de um sábado à noite, um reggae rolando e eu nada a ver. Sobriedade é difícil usar a razão, mas quem tem razão, eu ou o meu coração. Eu quis fazer um blues que falasse nada vezes nada, como vários blues que tem por aí. Eu quis fazer um blues que falasse do céu e das flores, mas consigo falar só sobre mim. Eu sempre estendo a minha mão e no final da história transformo lágrima em canção. Eu sempre estendo a minha mão e no final da história transformo lágrima em canção. Dali do sol. No final da história transformo lágrima em canção. Eu sempre estendo a minha mão e no final da história transformo lágrima em canção. Juliano Demetrio e banda aqui no Panela. Ô, Juliano, como é que tu tá dizendo aí? Agora uma pergunta mais
particular. Como é que tu tá vendo o cenário musical em termos de rock? Digo até de forma geral aí. Como é que tu tá vendo esse cenário aí? Tu acha que tem alguma perspectiva de melhora? Ou melhorou? Ou vai melhorar? Ou não vai? O que tu acha? Cara, que pergunta difícil, cara. Pergunta difícil, cara. Pergunta difícil. Eu gosto de botar as pessoas no fogo aqui. Eu tenho percebido que tem muita gente com força total, com música boa pra caramba, mas a grande mídia não é isso que está sendo vinculado, né? Aham. Mas eu vejo que tem uma galera feroz, Aham. vindo com trabalhos bons. A tua banda é um exemplo disso. Tua música é fabulosa, o clipe que tu gravou é fantástico pra caramba. E assim Eu eu não sei nem o vendo, que falar, vejo, cara. assim eu vejo. Vou falar nisso, muito obrigado aqui hoje, né? Tás emprestando o teu guitarrista aqui hoje. Não, o Dozol, ele não é de ninguém, cara. Ele é igual o cachorro de rua. Ele passou o cabelo, cá. E aí, eu acho isso massa, cara, tá ligado? O Dozol tá tocando contigo hoje aí, o Juninho já tocou comigo também. Eu já toquei com essa galera aí. Eu sei quanto são pessoas maravilhosas, excelentes pra trabalhar, por isso que chamou esses caras pra tocar, né? E até deixa eu te perguntar, nesse trabalho novo, é só tu? Tem algumas participações. Tem algumas participações, mas eu gravei em grande maioria as guitarras, baixos. O Ramon Shepard, batera, gravou todas as baterias. E tem participação de um monte de gente bacana, mas um monte de gente mesmo. Então, algumas eu gravei baixo e guitarra, algumas têm participações. E deixa pra quando sair que a galera vai saber. Massa. Vamos deixar pelo menos essa parte em off, né, Juliano? É isso aí. E voltando a falar ali do mercado, cara, tu disse que a grande mídia não tá, mas hoje a gente tem uma ferramenta legal que é a internet, né? Em alguns aspectos, né? Não muito, porque criou-se uma neblina em cima disso que, cara, o pessoal não filtra nada e a gente tá no meio de um monte de lixo, assim, entre aspas, né? É difícil filtrar isso. A gente tem uma ferramenta boa, mas em contrapartida a gente tá nadando entre escombros, assim. É difícil falar. Como diz o Naldo, né, cara? É só pagar que vai. Só pagar que vai, né? É fácil, 1 milhão, né? Todo mundo tem 1 milhão. Quem é que não tem 1 milhão, né? Mas, cara, massa isso aí. Vamos fazer mais um som, Juliano? Vamos lá. A gente... Ficou ótimo. Muito obrigado. Ó. Mensagem no celular do Zoé. A gente vai fazer uma sequência de músicas agora. Deixa eu até conferir no setlist para não botar ninguém no mato aqui. Essa primeira se chama A Verdade. E ela é a primeira parte da música que vem na sequência, que se chama Não Vou Mais Procurar. Então, A Verdade e Não Vou Mais Procurar. A Verdade fala da história daquele cara que estava super afim de estar com aquela pessoa, mas depois, em Não Vou Mais Procurar, o cara caiu na real e seguiu a vida em frente e tal. Então, a música fala mais ou menos sobre isso. Tema recorrente, né, Juliano? É isso aí. Massa. Juliano Demetrio, então. Liga a guitarra, Dozol. Ó, o Dozol tá querendo sabotar, O Dozol, cara. nessa música, ele vai ser o pisador do pedal. Ó, o Juninho Gruvador agora. Agora vai. Tua imagem ficou guardada na minha mente desde aquele dia tarde que eu te vi. Eu senti algo tão profundo que fiquei um longo tempo sem sentir. E me perdi em pensamentos puros por você só pra te curtir. O teu sorriso irradiou toda a minha sala junto com teu jeito sério de tocar. Me deu vontade de morder teus lábios, mas te segurar. Só pra aprender a te entender e calcular naquilo que podia dar. Eu caminhava e dirigia vendo o teu rosto nas mulheres ao passar. Senti um forte desespero quase impossível de explicar.
prova de fogo, a verdade e a realidade sobre mim. E o que eu sentia seria dito e talvez seja o fim. Eu tive medo, mas sabe, com certeza é bem melhor assim. A verdade, a verdade, a verdade. Juliano Demetrio, Panela Cultural. Essa outra música que tu vai tocar, já tocaram as duas aqui? Não, é a continuação agora. Continuação agora? Essa se chama Não Vou Mais Procurar. Então já dá uma atrás da outra aí, Juliano. Sem microfone não vai, né, cara? Não dá, não dá. Que eu pudesse andar tanto tempo na escuridão. Deixei teu sorriso me irradiar, deixei os teus lábios de longe me envenenar. Seria tão fácil se todos nós fôssemos um videocassete pra puxar a tomada e o filme acabar. Eu tive medo, mas sabe, com certeza não foi melhor assim. Pois minha concha se partiu e a pérola foi levada pela maré que te leva pra longe.
você se esconde. Não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Pensei que eu fosse andar tanto tempo na escuridão. Deixei teu sorriso me irradiar. Deixei os teus lábios de longe me envenenar. Seria tão fácil se todos nós fôssemos um videocassete pra puxar a tomada e o filme acabar. Eu tive medo, mas sabe, com certeza não foi melhor assim. Pois minha concha se partiu e a pérola foi levada pela maré que te leva pra longe. E onde você se esconde, não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Não vou mais procurar. Sonzeira demais, Juliano Demetrio e banda aqui, galera. Satisfação enorme receber vocês hoje aqui, tá? Eu fico muito feliz de ver meus amigos aqui tocando e a gente trocando uma ideia. Isso é... Tomara que isso se repita várias e várias vezes nas nossas vidas, não só aqui, né, com a câmera ligada, mas fora também. A gente trocar uma ideia, bater um papo, isso é fundamental para que a gente... Faço das suas as minhas palavras. Faço, né, fazer essa engrenagem girar cada vez mais, cara. Satisfação enorme mesmo, cara. Juliano, deixa tuas redes sociais, as plataformas digitais pra galera que quiser conhecer um pouco mais do teu trabalho. Bacana. Então, Juliano Demetrio Oficial no Instagram. Atualmente estou com os trabalhos autorais um pouco em off, que a gente está terminando a gravação do disco novo. Mas estou com a minha banda fazendo o especial Pink Floyd, clássicos 60, 70, 80, 90, num formato balada. Eu montei um repertório todo diferenciado, com medleys, popurrí, né? Então, tipo, 12 minutos de tal artista que volta para os anos 60, Beatles, assim, uma mistureba bem bacana, assim, voltada para balada mesmo, para fazer a galera dançar. E aulas de baixo, violão e guitarra no meu estúdio, que fica em Oficinas, na Vila dos Ferroviários. Juliano Demetrio Oficial é o caminho de casa. Massa. Tuas aulas são só presenciais, Juliano, por enquanto? Presenciais, por enquanto. Eu tenho um curso que eu lancei, mas por enquanto tá aqui só em presenciais mesmo. Coisa linda. O álbum novo vai sair quando? O álbum novo não tem uma data certa ainda, mas vai sair esse ano, né? Finalizando. Faltam 4 vozes para serem gravadas somente. Que mais ou menos? Quantos meses mais ou menos assim? Será que dá para dar uma Cara, eu creio que uns 4, 5 meses ele vai estar já tá tudo certo. aí.
Beleza, coisa linda. Galera, satisfação, mais uma vez, obrigado por vocês terem vindo aqui, tá? A hora que vocês quiserem vir aqui pra gente trocar uma ideia, pra gente bater um papo fora, como eu falei, fora das câmeras, a gente vai rir pra caramba, dar umas gargalhadas, tenho certeza. Não convida muito se a gente vem todo dia. Galera, obrigado, Dozol, Pode deixar obrigado, que eu Juninho. venho. Tu pode deixar que eu venho mais vezes. Tu tá toda semana aqui, né? Massa, galera, obrigado. Obrigado, Juninho, obrigado, Juliano. Vamos fazer a saideira? Dá pra gente fazer uma saideira? Tem duas aqui, fizemos só uma, o que me disse? Já faz as duas, Então emenda as vou meter duas, ficha. uma atrás da outra. Nem sempre dá prazer e pra que serve a culpa? Nem sempre dá prazer recomeçar no mesmo ponto onde parou. Vou me submeter a não te perdoar, e a alma já se renovou. A noite chega, a gente não sabe o que vai dar. Não tenho pressa, nada me interessa, nem onde eu vou estar. Nem sempre dá prazer recomeçar no mesmo ponto onde parou. Vou me submeter a não te perdoar, e a alma já se renovou. A noite chega, a gente não sabe o que vai dar. Não tenho pressa, pois nada me interessa, nem onde eu vou estar. Se eu soubesse que isso assim eu teria ido embora, mas você me disse que ainda não era hora de parar e dizer começar. Eu que quis sempre fazer a minha própria história, agora você vem e diz com todas as letras que não dá, já não dá pra aguentar. Mas pra que serve a culpa? Sem nada, nada pra dizer.
assim eu teria ido embora. Mas você me disse que ainda não era hora de parar e quis recomeçar. E eu que quis sempre fazer a minha própria história. E agora você me diz com todas as letras que não dá. Já não dá pra aguentar. Mas